Olá pessoal, Essa, esse áudio é referente à sétima nota de aula remota do curso de Introdução às Variáveis Complexas, referente ao dia 11 de agosto de 2020. O objetivo dessa nota de aula é fazer alguns exercícios, resolver alguns exercícios, colocar solução detalhada de alguns exercícios, dos quais eu indiquei que vocês fizessem, tá? O primeiro escolhido foi o exercício 16 da página 43 do livro texto. O que o exercício pede? O exercício pede para você mostrar que a função 1 sobre z menos alfa, onde alfa é um número complexo, tá bom? Provar que essa função é contínua. Claramente, essa função ela não está definida no z igual a alfa, então o z tem que ser diferente de alfa. Você vai provar para um z diferente de alfa, tá bom? Então você considera a função v de z, f de z igual a 1 sobre z menos alfa, né? E aí o que você vai fazer é o seguinte, como ela está definida para infinitos números complexos, você escolhe um e vai mostrar para esse número genérico que você escolheu, o complexo, z0, por exemplo, que eu chamei, você vai mostrar que nesse z0 a função f ela é contínua. Ou seja, o que é que você tem que fazer, para provar que ela é contínua? Você tem que mostrar que o limite de f de z quando z vai para z0 é a f de z0, ou seja, é a f aplicado no ponto que está para onde o limite está indo. É assim que a gente mostra que uma dada função é contínua num certo ponto, tá bom? Do mesmo jeito como se prova na reta. Tá? Então, para mostrar essa igualdade, do limite, o que a gente precisa fazer? A gente precisa escolher um epsilon, e uma vez escolhido o epsilon, a gente vai ter que encontrar um delta tal que, se o f de z está suficientemente próximo do f de z0, e esse suficientemente próximo é dado pelo epsilon, isso vai acontecer sempre que o z estiver suficientemente próximo do z0. Note que esse suficientemente próximo é determinado pelo delta, e outra coisa que eu observo é que o z não pode ser o z0, por isso que o módulo do z menos z0 ele é estritamente positivo e menor do que delta, tá bom? Então essas duas desigualdades, maior do que zero e menor do que delta, significa que o z não pode ser o z0, mas ele está suficientemente próximo ditado pelo delta, tá? Como a gente faz em todas as questões para provar a questão do limite, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o módulo da função e a gente vai estimar com o objetivo de aparecer z menos z0. Esse é o objetivo sempre, tá bom? Pois bem, então você pega o módulo da função aplicada nos dois pontos, no z menos z0, substitui, tá? Tira o MMC de z menos alfa, z0 menos alfa, tá bom? Que isso está feito aqui na segunda linha, da estimativa, mais ou menos na metade, no meio da página 2, tá bom? Faz a subtraçãozinha aqui em cima e você encontra z0 menos z. Note que z0 menos z é quase o que eu quero, tá? Eu só precisaria mudar ele de posição, mas isso é fácil porque uma vez tendo esses três números complexos, um no numerador e dois no denominador, eu posso colocar o módulo em cada um desses três elementos, em cada um desses três números complexos. Aí eu coloco, aí eu observo que no numerador eu fico com o módulo de z0 menos z. Só que o módulo de z0 menos z é a mesma coisa que o módulo de z menos z0. Eu posso trocar eles agora de posição, tá bom? Ok, uma vez feito isso, eu fico com o módulo de f de z menos f de z0 igual a z menos z0, que é o que eu já queria, sobre z menos alfa vezes z0 menos alfa. Claro, em módulo, nessas partes de baixo. Tá? Como o z0 ele é diferente do alfa, a gente sabe que existe uma certa constante, que no caso eu chamei de μ, isso está definido por 4, tá? Pela identidade em 4. Tá? Então existe um certo número μ positivo,
que esse mi positivo é exatamente o módulo de Z0 menos alfa. Outra coisa, como eu estou querendo calcular o limite num Z perto do Z0, muito próximo do Z0, tá? Eu vou tentar encontrar uma dependência do Z e do Z0 dependendo do mi, tá? Digamos, ora, se eu quero o Z bem pertinho do Z0 e eu já sei que a distância do Z0 para o alfa é mi e eu não quero que o Z fique muito perto do alfa, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o Z esteja mais próximo do Z0 do que do alfa. É isso que eu vou fazer, eu vou tentar fazer. Então o que é que eu vou fazer? Ora, se a distância do Z0 para o alfa é mi, eu vou escolher a distância do Z para o Z0, por exemplo, a metade dessa distância, que no caso é mi sobre 2, tá bom? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar 4 e 5 para tentar calcular a distância do Z até o alfa, tá? Então eu vou tentar fazer isso, calcular a distância do Z até alfa. Vou tentar descobrir o quão longe o Z está do alfa. Aí, pois bem, então o que eu tenho? Eu tenho o módulo de Z0 menos alfa, que é igual a mi, né? Já aqui do meio para o fim da página 3, tá bom? E aí o que eu faço? Eu uso desigualdade triangular. Ora, mas como é que eu posso escrever Z menos alfa? Eu posso escrever Z mais Z0 mais Z menos alfa, tá? Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Eu inseri um Z no meio. Eu coloquei ele e tirei esse Z, tá bom? Pois bem, aí eu simplesmente troco o Z e o Z0 de posição, notando que aqui eu tenho menos Z no primeiro módulo e no segundo módulo eu tenho só o Z, tá? Então eu coloco o menos em evidência, porque eu vou poder cancelar, o módulo não vai enxergar esse menos, tá bom? E o Z menos alfa eu mantenho. Z menos Z0, certo? Foi o que eu disse, eu pude tirar o menos, mais Z menos alfa. Eu sei o seguinte, que a distância que eu escolhi para o Z com respeito ao Z0 é mi sobre 2, certo? Mais o módulo de Z menos alfa, que é a distância que eu quero descobrir. Ora, mas se eu descobrir isso e do outro lado eu tenho mi, eu passo o mi sobre 2 para o lado do alfa, perdão, para o lado do mi, e chego à conclusão de que a distância entre Z e alfa é maior do que mi menos mi sobre 2. Mais mi menos mi sobre 2 é mi sobre 2. Pronto, então eu descobri o quão distante o Z está do alfa, se o Z está a uma distância do Z0 menor do que mi sobre 2, tá bom? Aí eu volto para a minha estimativa do módulo da função, tá? Para me substituir os valores que eu encontrei. Aí eu substituo, ó, mais ou menos no meio da página 4. Eu substituo o mi, que é a distância do Z0 para o alfa, e substituo o mi sobre 2, porque o mi sobre 2 é maior do que a distância do Z menos alfa, tá bom? Multiplico esses dois números, vai dar mi ao quadrado sobre 2, o 2 vai para o numerador, ele sobe, certo? Então eu consegui fazer uma estimativa entre o módulo de f de z menos f de z0 e o módulo de z menos z0, tá bom? Para que o módulo de f de z menos f de z0 seja menor do que epsilon, você concorda que basta que eu peça que 2 vezes o módulo de z menos z0 sobre mi ao quadrado seja menor do que o epsilon, já que eu tenho uma estimativa que controla por cima, né, o módulo de f de z menos f de z0, tá bom? Então o que eu faço é pedir que esse último número de 8, né, da condição em 8, possa ser menor do que o epsilon. Mas na hora que eu faço isso, eu passo o 2 para o outro lado, ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, eu passo o mi ao quadrado para o outro lado, que estava dividindo, agora vai multiplicando, e chego à conclusão de que o que eu tenho que pedir é que o z menos o z0 seja menor do que o mi ao quadrado vezes o epsilon sobre 2. Uma outra coisa que eu tenho que lembrar, né? No início da página 2, né, e por causa de 5, eu preciso tomar um delta que seja menor do que mi sobre 2, porque foi uma escolha que eu fiz,
eu tinha que dizer o quão perto, né? O quão perto o Z estava do Z0 e eu cheguei à conclusão de que se o Z0 e o alfa estão mi próximos do Z0, eu precisava pedir que o Z e o alfa tivessem pelo menos, tinha que tentar determinar uma distância entre o Z e o alfa. E isso me deu que eu teria que escolher a distância entre o Z e o Z0 pelo menos mi sobre 2. Então eu tenho duas possibilidades. Eu tenho mi sobre 2 para a distância do Z menos Z0 e tenho mi ao quadrado vezes epsilon sobre 2. Então o que é que eu faço? Ora, no final das contas, basta que eu escolha um delta que seja menor do que as duas escolhas que eu fiz durante todo o processo. A primeira delas foi mi sobre 2 e no final das contas, por causa da última conta, né, da página 4, eu cheguei à conclusão que eu precisaria pedir isso menor do que mi ao quadrado vezes epsilon sobre 2. Então eu escolho o delta para ser o menor desses números e então eu finalizo o exercício, tá bom? Ok, exercício 17. Prove que se o limite de f de z é igual a L, quando z vai para z0, então se eu pegar o limite do módulo da função, então isso deveria ser o módulo do limite. Tá? Isso aqui é parecido com o problema anterior, tá bom? Só que genérico, né? Eu não tenho mais a cara da função, mas eu tenho que mostrar essencialmente a mesma coisa, né? Uma coisa muito parecida, só que em vez de eu ter o f do z0, eu tenho o L, que é o limite. Eu não sei se ela é contínua, tá? Então, para provar que essa implicação é verdadeira, a gente precisa mostrar que escolhido um epsilon, podemos encontrar um delta tal que se o módulo, né, da função em módulo menos o módulo de L é menor do que epsilon, desde que o z seja suficientemente próximo do z0. De novo, ditado pelo delta. Lembrem que eu também tenho que pedir que o z não seja o z0, tá bom? Então vocês lembram de que esse módulo tem que ser positivo. Aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou observar que o módulo do módulo desses dois números, né, o módulo de f de z menos o módulo de L, é menor do que o módulo de f de z menos L. Tá bom? Aí eu faço uma verificaçãozinha aqui embaixo. Vocês podem consultar a verificação. Essencialmente, para fazer essa verificação, eu só uso a propriedade do módulo como desigualdade triangular, tá? Por exemplo, né, o módulo de f de z é menor ou igual que o módulo de f de z menos L mais o módulo de L, ou seja, eu coloquei e retirei um L e separei por desigualdade triangular. Depois eu pego o L e jogo para o outro lado, então ele vai menos o módulo de L, tá bom? Só isso que eu fiz. Do mesmo jeito eu faço com L, acrescentando e tirando o f de z e faço a mesma brincadeira. Tá bom? Para obter, por exemplo, em 12, que o módulo de L menos o módulo de f de z é menor que o módulo de f de z menos L. Os dois juntos. Tá bom? Então, só que como vale que o f de z menos o L e o L menos o f de z, ambos em módulos, é menor do que o módulo de f de z menos L, significa que tanto o módulo de L menos f de z é menor, tá? do que módulo de f de z menos L, quanto o negativo disso. Então, se o número é menor do que um certo módulo e menos o número também é menor do que esse certo módulo, significa que ou negativo ou positivo, todos os dois são menor do que esse certo número que está em módulo, tá? Portanto, o módulo dele, certo? O módulo dele, ou seja, o módulo de f de z menos o módulo de L, isso perde, tá? Isso perde para o módulo dos números complexos f de z menos L, tá bom? Dê uma olhadinha na conta para que vocês entendam bem direitinho essa passagem, tá bom? E então, levando em consideração o que eu pontuei na página 6, né, que o módulo do módulo de f de z menos o módulo de L perde, né, é menor ou igual que o módulo de f de z menos o L, a demonstração fica simples, porque basta que eu escolha, basta que eu peça que o módulo de f de z menos L seja menor do que o epsilon. O que já é verdade, porque eu sei que o limite de f de z menos o L, o limite de f de z é o L, tá bom?
Então, é um exercício que, uma vez provada a afirmação que eu disse, ele não oferece mais nenhuma dificuldade na demonstração, na verificação. Ok, por fim eu escolhi o exercício 2 da página 52 a pedido, tá? O que o exercício pede para a gente verificar? Pede para provar que o produto de duas funções analíticas é analítica e tem uma certa derivada, e pede para a gente mostrar por indução a regra de Leibniz para derivação de um certo índice n, tá bom? E note que essa derivação ela é dada em termos dos números do binômio de Newton, tá? E das derivadas de f de g. Tá bom? Vamos provar a primeira parte, depois a gente se preocupa com a segunda parte. Tá? Então, suponha que o domínio de f de g é um certo aberto R contido nos complexos, e você toma um Z0 pertencente a esse domínio e pega um incrementozinho em C de tal sorte que o Z mais esse incremento ainda continue dentro do seu R. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que o limite do quociente de Newton, certo? Vai para a expressão f' de Z0 vezes g de Z0 mais f de Z0 g' de Z0. Porque eu estou tentando mostrar o limite no ponto Z0, tá? Aí eu não faço nada. Eu uso essencialmente a distribuição, o que significa o produto de duas funções, tá bom? É o que acontece no final da página 9, exatamente na identificação 14. Aí eu olho para 14 e notemos que para aparecer o limite da derivada de f, a gente precisa acrescentar um termo. Tá? Por quê? Eu preciso fazer com que o quociente de Newton de f apareça, e eu preciso fazer com que o quociente de Newton de g apareça. Tá bom? Então, eu tenho aqui o termo f de z0 mais um incremento vezes g do z0 mais um incremento. Então, eu tenho um primeiro termo dependente de f. Só que eu preciso fazer com que o f de z0 apareça. Aí, o que é que eu faço? Eu coloco o f de z0 vezes g de z0 mais um incremento, para me colocar o g de z0 mais um incremento em evidência. Tá bom? Só que se eu colocar esse termo, na realidade eu preciso tirar, né? Porque o quociente de Newton é feito pela diferença. Se eu tirar esse termo, eu preciso colocar ele de volta, para que eu não adultere o meu limite, tá bom? Então, o que é que eu faço? Mais ou menos na metade da página 10, eu tiro esse termo que eu disse e ao mesmo tempo eu coloco, tá bom? Beleza, então ao mesmo tempo eu tiro e coloco. Eu separo um primeiro limite e separo um segundo limite, observando que eu posso agora pegar o f de z0, g de z0 mais um incremento e associar a menos f de z0, g0, que era a segunda parte do limite original, tá bom? Então eu coloco em evidência aquilo que for conveniente, no caso do primeiro limite o g de z0 mais o delta zero, e no caso do segundo limite o f de z0. Aí eu observo o seguinte, ó, no primeiro limite apareceu o quociente de Newton vezes g de z0 mais um incremento, e no segundo limite apareceu o f de z0 vezes o quociente de Newton, tá? De g. Aí o que é que eu faço? Ora, eu observo o seguinte, que eu posso quebrar o limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites existam, tá bom? E eu estou assumindo que as funções são analíticas, por isso o limite existe, tá? E embaixo também seria o produto dos limites, só que f de z0 é uma constante. Então, se ela é só uma constante, eu posso simplesmente tirá-la do limite, tá? E aí o limite do quociente da f vai para f' de z0, mais vezes, né, o limite de g de z0 mais o incremento. Ora, mas como ela é analítica, ela é contínua, mas como o incremento vai para zero, então ela vai para g de z0. Na segunda parte, eu tenho o f de z0, que é uma constante, e na segunda parte do produto, eu tenho o limite do quociente de Newton de g. Então, isso vai para g' de z0, como a gente queria provar, tá? E isso prova a primeira parte do exercício. A segunda parte do exercício, o exercício pede que a gente faça isso por indução, né? Então, a primeira parte do exercício seria
seria o primeiro teste que a gente faz num processo de limite, né? A gente prova um caso inicial, verifica um caso inicial e depois prova o resto por hipótese de indução, tá? A primeira parte do problema, ela já segue, certo? O caso inicial já segue para n igual a 1 e o que a gente precisa provar que agora é verdadeiro é supondo que para um certo n maior ou igual que 1, aquela formulazinha vale, provar que ela é verdadeira também para n mais 1, tá? Esse é o objetivo, então, do problema. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a linearidade da derivada, tá bom? Então a derivada do produto de f, a enésima mais uma derivada de f vezes g é igual a derivada de f vezes g enésima, derivada de novo, ou seja, com o númerozinho 1 lá em cima, né? Eu tenho uma derivada enésima e mais outra derivada. Aí eu uso a hipótese de indução, né, que garante que quando eu estou em n, aquela formulazinha vale, então eu substituo, né, a derivada enésima do produto de f vezes g agora é um somatório em termos dos binômios de Newton, tá? Então agora eu tenho que pegar esse somatório e derivar uma vez. E aí eu uso a linearidade e aí eu passo a derivada para dentro, tá? Porque aqui é um somatório de constantes, que é esse binômio nj, né? Vezes o produto dessas funções f vezes g, respectivamente com derivadas, porque elas já foram derivadas alguma vez, derivado mais uma vez, tá? Aí o que eu faço é usar a propriedade do produto mais uma vez. Eu uso a propriedade do produto mais uma vez para obter a próxima linha. É onde está dizendo, usando 17 para as funções f derivado n-j vezes e a g derivada j vezes. Tá? Aí você usa a derivação e encontra o que está na linha de baixo. Depois que você encontra mais ou menos o que está abaixo dessa linha que tem a indicação de usando 17 para as funções f derivado n-j e g de j, o que eu vou fazer essencialmente é separar os termos para ver essencialmente o que está acontecendo. Por isso tem, né, n tomado 0 a 0 vezes um produto de derivadas. Aí depois mais n tomado 1 a 1, um certo produto de derivadas. Essencialmente o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o somatório e estou discriminando os termos para ver o que realmente está acontecendo, tá? Depois que eu faço isso, abro todos os termos do somatório, eu vou começar a associar, tá bom? Eu vou começar a associar alguns termos. E aí, essencialmente, o que eu vou fazer na página 13 é explicar como é que eu vou estar, certo? Associando esses termos, tá bom? Então, a página 13, ela a partir do meio para o fim, está explicando como é que eu estou associando. Tá bom? Eu acho que é mais fácil vocês lerem do que eu estar explicando o que eu estou tentando fazer aqui. A não ser que você tenha uma dúvida, aí você pode perguntar pelo WhatsApp ou então via e-mail, caso você leia e ainda não entenda, tá bom? Certo? Então eu faço algumas associações aqui e lá no final da página 13 eu chego que eu preciso descobrir que número seria o binômio n tomado 0 a 0 mais n tomado 1 a 1, certo? Aí no começo da página 14 eu faço essa conta, eu chego que isso é n mais 1, aí eu observo que n mais 1 nada mais é do que o n mais 1 fatorial sobre o n fatorial, tá? Que é igual a n mais 1 fatorial sobre n fatorial 1 fatorial, que é o binômio de n mais 1 tomados 1 a 1, tá bom? Eu repito esse mesmo tipo de argumento com todos os outros termos para no final das contas observar que boa parte deles vai ficar com lá na identificação 18, né? N tomado J a J mais N tomado J mais 1 a J mais 1, certo? E do mesmo jeito que eu fiz a conta de N tomado 0 a 0, 0 a 0, N tomado 1 a 1, eu fiz com N tomado J a J, N tomado J mais 1, J mais 1. Foi no final da página 14 eu fiz essa continha
mais ou menos de forma simples, tá? Você pode ver a continha e não oferece muita dificuldade não, tá? E aí eu faço toda a continha dessa soma desses dois termos e percebo que isso é n mais 1 tomados a j mais 1, j mais 1, tá bom? E aí no final das contas é uma questão agora só de ajustar e de reagrupar, tá bom? E aí o exercício finaliza. De novo, eu peço a você que leia para que você tente entender o passo a passo do problema. Esse é um problema difícil, tá? Bem longo. Eu estou resolvendo ele a pedido de um aluno. Ele poderia ser um típico problema de exercício para você tentar fazer, mas jamais seria um exercício de prova em virtude da demora para resolver ele e em virtude também da complexidade, né? Você tinha que ter algumas ideias interessantes para poder finalizar o problema, tá bom? Então, é isso. A aula 7 é isso. Bons estudos a todos, tá bom?